Olá, tudo bom? Todos nós sabemos que em toda disciplina há a teoria e a prática. Na língua portuguesa, a teoria se resume em aprendermos as regras e a prática em saber aplicá-las na nossa linguagem escrita. Mas para escrever bem é preciso exercitar. E é por isso que o tema da aula é acentuação gráfica, exercícios. Vamos começar com as palavras proparoxítonas. Você se lembra de como a regra gramatical é aplicada para as palavras proparoxítonas? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Agora é a hora de praticar. Acentue graficamente as palavras proparoxítonas abaixo: cálice, lâmpada, linguística, protótipo, súbito. Se dividirmos a palavra cálice em sílabas, perceberemos que se trata de uma palavra proparoxítona, pois a sílaba tônica está na antepenúltima, K. Por isso, recebe acento gráfico. O mesmo acontecerá com lâmpada, com acento circunflexo no primeiro A, também com a palavra linguística. Perceba que eu já tirei o trema, mas o acento no I é obrigatório, porque a sílaba tônica é a antepenúltima. O mesmo vai acontecer também com protótipo. Você tem que pôr o acento no segundo O, porque ela é proparoxítona. Protótipo, sem acento, eu teria que ler prototipo. E a última, súbito, aí a sílaba tônica é a antepenúltima, su, e também recebe acento agudo no U, súbito. Vamos a mais alguns exemplos. Acentue graficamente as palavras proparoxítonas abaixo: faríamos, íamos, álcool, alcômetro, alcoólico. No caso de faríamos, é bom dividir a sílaba, né? Você tem fa, iri, a, mos. Mais uma vez, proparoxítona, sílaba tônica no ri, agudo no i. Íamos, também no i, repara a separação. I, a, mos. Caso contrário, ficaria iamos. Álcool, essa divisão silábica é interessante. Al, co, o. A sílaba tônica é a primeira, no caso a antepenúltima, sílaba tônica ao, agudo no a. Alcoômetro, olha a divisão. Alcoômetro. Proparoxítona, acento circunflexo no segundo O. E alcoólico, mesma coisa, só que agora o acento é agudo. Alcoólico. Mais uma palavra proparoxítona, obrigatoriamente acentuada. Vamos continuar o nosso teste. Mais exemplos. Acentue graficamente as palavras proparoxítonas abaixo: hábito, habitat, déficit, subjúdice, açúcares. Hábito, agudo no A, senão eu leria habito, ele é proparoxítona, sílaba tônica é a antepenúltima. Habitat, aqui temos um probleminha. Teoricamente, essa palavra tem duas possibilidades. Com acento seria uma forma portuguesada, seria proparoxítona, já que a sílaba tônica é a antepenúltima. Mas, por tratar-se de um latinismo, a maioria dos dicionários só nos dá essa palavra sem acento. Isso porque em latim não havia acentos gráficos. Mas em todo caso a pronúncia oficial é habitat, palavra proparoxítona. No caso de déficit, seria algo parecido, também poderíamos escrever com acento, se considerarmos uma palavra portuguesada, como faz o dicionário Aurélio, ou sem acento. Só que a leitura é déficit e não deficit. Já a forma subjúdice, esta é uma forma latina e se escreve, sempre há registro, sub separado de júdice e sem acento, embora a pronúncia seja de proparoxítona. Ou seja, no fundo, é importante saber que as regras de acentuação gráfica, elas se aplicam às palavras da língua portuguesa. Portanto, se habitat, subjúdice e déficit são expressões latinas, são latinismos, a princípio não deveriam ter acento, nós deveríamos escrever de acordo com a grafia, digamos, original, na língua de origem, no caso o latim. Mas o déficit já está de tal forma consagrado que já é aceitável. E por fim, açúcares.
Palavra também proparoxítona, tá? O singular açúcar tem acento por outra regra, mas o plural é açúcares, proparoxítona, e tem que ter acento para você não ler açucares. Muito bom, vamos ver mais alguns exemplos. Vamos ao outro teste. Acentue graficamente as palavras proparoxítonas abaixo. Ônibus, depósito, amáximos, científico, líquido. Ônibus, outra proparoxítona, ônibus, circunflexo no O. Vamos adiante. A próxima é depósito, outra palavra importante, agudo no O, para você não ler deposito. Deposito é o verbo, seria paroxítono. Como é depósito, proparoxítono é o substantivo. Interessante a próxima palavra, amássemos, né? Do verbo amar, proparoxítono. Repara que sem acento ficaria amassemos, muda até de verbo, né? Como eu quero a proparoxítona, agudo no A. Científico, com agudo no I do tífico, proparoxítona, antepenúltima sílaba, sem acento ficaria científico, que é a primeira pessoa do singular do presente indicativo do verbo cientificar. E por fim, líquido, também com agudo no primeiro I, porque é proparoxítona, sem acento viraria verbo, é o líquido. Vamos passar o nosso teste para as palavras paroxítonas. A regra básica é a seguinte: acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em A nasalizado, com tio e seu plural, as, ão e o seu plural, ãos, i, is, u, us, uns, ons, quer dizer, ONS, PS e RXNL, e aquele caso especial dos ditongos. Vamos ao nosso primeiro exercício. Acentue graficamente as palavras paroxítonas abaixo. Órfã, ímãs, sótão, bênção, bodas. Órfã é uma paroxítona terminada em A com tio. Ímãs também tem acento, pelo mesmo motivo, só que agora no plural. Sótão, com acento no O, porque termina em ão. Bênção, mesma coisa, circunflexo no E. E bodas, que termina em A, seguido de S, esta não recebe acento gráfico. Tá? No caso das vogais, as paroxítonas só têm acento, A nasalizado, com tio, seu plural, e ão. Tá? Vamos para um outro teste. Acentue graficamente as palavras paroxítonas abaixo. Hortifruti, grátis, jockey, fósseis, táxis. Muito bem, agora vamos começar por hortifruti, que é a abreviação de hortifruti granjeiro. Essa palavra, a hora que for dicionarizada, obrigatoriamente deverá ter acento no U, porque é uma paroxítona terminada em I, que nem grátis, que é a próxima palavra, só que aí seguido de S, mas a regra prevê isso. Jockey também tem acento, só que agudo no O, porque termina em I. Fósseis, pelo mesmo motivo, né? É interessante lembrar que se isso aí fosse o verbo, se vós fosseis, aí o acento em vez de agudo seria circunflexo. E o plural de táxi, com acento, tanto no singular quanto no plural, táxis, paroxítona terminada em is. Vejamos mais exemplos. Acentue graficamente as palavras paroxítonas abaixo. Coco, jiu-jitsu, bônus, vírus. Coco, que a gente vê muito coco na praia com acento, nunca teve acento. Não acentuamos coco, porque termina em O. Não acentuamos as paroxítonas em O. Já o jiu-jitsu tem que ter acento no I do jitsu, porque termina em U e é paroxítono, não é jitsu, é jitsu. E bônus vai ter acento pelo mesmo caso, só que agora us, que nem vírus, que tem agudo no I. Paroxítonas terminadas em I, is, u, us com acento. Vamos a mais um teste. Acentue graficamente as palavras paroxítonas abaixo. Ambos, álbum, item. Ambos, como termina em OS, esta não teve acento, nunca teve, por sinal. Álbum, termina em um M, paroxítona, agudo no A.
Item, cuidado, essa palavra nunca teve acento. Muita gente boa gosta de acentuar, mas nós não acentuamos as paroxítonas terminadas em EM. Item não tem acento. Vamos a mais um teste. Acentue graficamente as palavras paroxítonas abaixo. Álbuns, elétrons, nêutrons, hífens, nuvens. Álbuns termina em UNS. Aí nós temos o acento. Paroxítonas terminadas em UNS. Fórons é a mesma coisa, agudo no A. Elétrons, agudo no E. Paroxítona terminada em ONS. É o mesmo caso de nêutrons, só que aí o circunflexo no E. Cuidado agora. Hífens não tem acento. Nós não acentuamos as paroxítonas terminadas em ENS. Cuidado. Hífen no singular tem acento. Hífens não tem. Como nuvens também não tem, pelo mesmo motivo. Paroxítona em ENS. Vamos a mais um teste. Acentue graficamente as palavras paroxítonas abaixo. Revólver, sênior, éter, hambúrguer. Revólver, agudo no O, senão fica revolver, aí é verbo. Sênior, circunflexo no E, senão fica senhor ou senior em inglês. Éter, agudo no E. E, vamos adiante, hambúrguer, se for português, agudo no U. Todas paroxítonas terminadas em R. Vamos a um novo teste. Acentue graficamente as palavras paroxítonas abaixo. Látex, ônix, tórax, hífen, abdômen. Látex, e não látex, é látex, agudo no A, paroxítona terminada em X. Ônix, a pedra preciosa. Ônix, circunflexo no O, para você não ler onix, que deve ser uma pedra falsa. Tórax, e não torax, todas com acento agudo, porque termina em X. Hífen, agora sim, com acento no I, porque termina em N. E abdômen, mesma regra, paroxítona em N, circunflexo no O. Sobre o abdômen, um rápido comentário. Os nossos dicionários também registram abdômen, sem a letra N. Nesse caso, terminado em E, não tem acento. Quer dizer, abdômen com acento. Abdômen sem acento. Vamos a mais um teste. Acentue graficamente as palavras paroxítonas abaixo. Elétron, nêutron, imóvel, túnel, nível. Elétron, agudo no E, no segundo, paroxítona em N. Nêutron, circunflexo no E, paroxítona em N. Imóvel, agudo no O, agora paroxítona em L. É o mesmo caso de túnel e também será o mesmo caso de nível. Todas paroxítonas terminadas em L, consequentemente com acento gráfico. Vamos a um outro teste. Acentue graficamente as palavras paroxítonas abaixo. Possível, níveis, túneis, bíceps, fórceps. Possível, paroxítona terminada em L. Níveis, com acento no I, paroxítona terminada em is. Túneis, agudo no U, paroxítona terminada em is. E agora terminada em PS, bíceps, agudo no I, e fórceps, agudo no O, mesmo motivo, paroxítona terminada em PS. Vamos adiante? Agora vamos falar dos ditongos. Sabendo que as duas vogais finais formam ditongo e não hiato, acentue as palavras paroxítonas abaixo. Família, prêmio, etéreo, aérea, espécie. Família. Veja bem, não é família. Então, família se divide. Família. É uma paroxítona terminada em ditongo. Os nossos gramáticos e os nossos livros também falam em proparoxítonas aparentes. É a mesma coisa. É porque, foneticamente, algumas pessoas aceitam a divisão familiar. De qualquer maneira, proparoxítona aparente ou paroxítona em ditongo tem que ter acento para você não ler
familia. Prêmio, mesma coisa, circunflexo no E. Premio seria a primeira pessoa do verbo. Etéreo, agudo no E. Aérea, agudo no E. E por fim, o que nós temos? Espécie. Mais uma paroxítona terminada em ditongo. Todas as paroxítonas terminadas em ditongo recebem acento gráfico. Vamos ao novo teste. Sabendo que as duas vogais finais formam um ditongo e não hiato, acentue as palavras paroxítonas abaixo. Cáries, pários, deságua, mágoa, enxáguam. Carie, outra paroxítona em ditongo. Pários, agudo no A. Repare que o plural não afeta em nada a nossa regra. Deságua, importante, para você não ler desagua, é deságua. Mágoa, agudo no A. Esse aí é o detalhe, hein? Magoa existe, só que aí é o verbo. Enxáguam, agudo no A. Vamos a um outro teste? Sabendo que as duas vogais finais formam ditongo e não hiato, acentue as palavras paroxítonas abaixo. Língua, bilíngue, consequência, influência, tênue. Língua, agudo no I, para não ficar língua. Bilíngue, com agudo no segundo I. Repare que o trema sumiu e a pronúncia continua bilíngue. Consequência também perde o trema, mas não perde o acento. Circunflexo no E. E influência, para não ler influencia, que é verbo, influência tem circunflexo no E. E tênue também. Todas paroxítonas terminadas em ditongo. Mais um teste. Sabendo que as duas vogais finais formam ditongo e não hiato, acentue as palavras paroxítonas abaixo. Mútuo, longínquo, enxáguem, ambíguo, milícia. Mútuo, mesmo caso, paroxítona terminada em ditongo, agudo no U. Longínquo, agudo no I, termina em ditongo. Vamos a enxáguem, que perde o trema, mas não perde o acento, paroxítona em ditongo. Nesse caso, um ditongo nasal. Ambíguo, agudo no I, outra paroxítona terminada em ditongo. E milícia, mais uma paroxítona em ditongo. Vamos agora ver palavras com dupla grafia, com a sílaba tônica na penúltima, ou fazendo o nosso caso dos hiatos. E aí, tendo acento é ditongo, não tendo acento é hiato. Vamos ver o que pode e o que não pode. Vamos começar por autópsia ou autopsia. Gente, se separarmos as sílabas das palavras autópsia, teremos autópsia. Essa palavra é acentuada porque teremos uma palavra paroxítona terminada em ditongo, ia. Agora, se separarmos silabicamente a palavra autopsia, sem acento, cia, forma um hiato. E nesse caso não teria acento. Pessoal, é bom que vocês saibam que os dicionários registram as duas formas, com acento, autópsia, sem acento, autopsia. Eu prefiro autópsia por ser a forma mais usada atualmente. Biópsia e biopsia. Mesma coisa. Mesma dúvida, as duas são registradas, mas me parece que a forma biópsia é muito mais usada do que a outra. Esta é a nossa preferência. Biópsia com acento agudo no O. Mas fique sabendo que biopsia sem acento, errado não está. Necrópsia e necropsia, mais uma vez. Gente, o exame cadavérico pode ser necrópsia ou necropsia. Eu particularmente prefiro necrópsia por ser a mais usada. Boêmia ou boemia? Ah, esse caso é interessante. As duas são possíveis, mas são coisas diferentes. Boêmia ou é adjetivo, a pessoa boêmia, pode ser o boêmio também, que nesse caso seria substantivo, né? Mas e a boemia, que é a vida da noite? Nesse caso, sem acento. As duas são possíveis, mas nós usamos em situações diferentes. Uma pessoa boêmia, boêmia tem acento, termina em ditongo, e a boemia, sem acento, aí no caso, um hiato. Vamos falar agora de ortoepia e ortoépia. Para quem não conhece, essa palavra significa a parte que nos ensina a correta pronúncia das palavras. Também temos as duas, mas a forma ortoepia, sem acento, é muito mais usada no meio acadêmico do que ortoépia. Ambrose e ambrosia, cuidado, hein? Se você está falando daquele doce gostoso, é ambrosia, sem acento. Agora, a dona Ambrósia, só se for um nome próprio,
essa gosta de fazer ambrosia. Ambrosia não tem acento. Agora, cuidado. Estratégia ou estratégia? Acabou a história do tanto faz. Nos dicionários só tem estratégia. Agudo não é, paroxítono nem ditongo. Maquinária e maquinaria, agora é o contrário. Os dicionários só registram maquinaria, ou seja, um hiato e, nesse caso, sem acento. Cuidado para não confundir com maquinário. Maquinário, que é sinônimo, esse tem acento, maquinario não tem registro. Maquinário com acento, maquinaria sem acento. Oceânia e Oceania, né? A forma mais usada, sem dúvida nenhuma, é Oceania para o continente. Portanto, sem acento. Embora alguns falem Oceânia. Deve ser por causa de oceano. Deságua, desagua. Bom, nesse caso, a pronúncia oficial é deságua, com agudo no A. O mesmo vale para o caso seguinte. Enxágua ou enxagua. A forma oficial é enxágua, portanto, com acento agudo no A. Já no caso seguinte, prestem atenção. Averigua ou averigua? Em Portugal é averigua, sem acento. Mas no Brasil a maioria prefere averigua. E nesse caso tem acento no I. Antigamente as gramáticas não aceitavam essa forma. O novo acordo ortográfico já aceita. Quer dizer, está apenas confirmando algo que é uma realidade há muito tempo no Brasil. É o mesmo caso da próxima dúvida. Apazigua ou apazigua? No Brasil, apazigua, com acento no I, e apazigua sem acento em Portugal. Trilingue ou trilingue? Só pode ser trilingue, sem trema, mas com acento no I. Vamos testar agora as regras de acentuação das palavras oxítonas. Primeiro, lembrando a regra. De acordo com a regra básica, são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em ENS. Bom, então vamos lá. Acentue graficamente as palavras oxítonas abaixo, quando necessário. Vatapá, pererê, abacaxi, mocotó, urubu. Vatapá, oxítona terminada em A. Então tem acento agudo no A. Pererê termina em E. Tem circunflexo no último E. Abacaxi termina em I. Esse não tem acento não. Cuidado. Mocotó, aí sim, agudo no O. E urubu, gente, o brasileiro adora botar acento no U. Mas não tem não. Não tem. Nós só acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O. Seguidas ou não de S. E U, nem pensar. Mais um teste. Acentue graficamente as palavras oxítonas abaixo quando necessário. Atrás, babás, cantarás, capaz, entregá-lo. Atrás, agudo no A, termina em A, seguida de S. Outra oxítona. Babás, agudo no A, senão fica babas. Oxítona terminada em A, seguida de S. Cantarás, mais uma oxítona terminada em A, seguida de S. Capaz, opa, essa não tem, porque é seguida de Z. A regra é A, E, O, seguidas ou não de S. E no caso da forma verbal, entregá-lo, lembra que esse lo aí já é outra palavra. O verbo termina em A. Oxítona em A tem acento. Vamos para mais um teste. Acentue graficamente as palavras oxítonas abaixo quando necessário. Pontapés, cortês, através, talvez, mantê-lo. Pontapés, agudo no E. Cortês, circunflexo no E. Através, agudo no E. Todas palavras oxítonas terminadas em E, seguidas ou não de S. Agora, talvez, seguido de Z, este não tem acento. E mantê-lo, circunflexo no E, já que o lo é outra palavra, como já foi explicado. Vamos para outro teste. Acentue graficamente as palavras oxítonas abaixo quando necessário. Sacis, baurus, servi-lo, condor, expor. Sacis, termina em I, não tem acento. Baurus, termina em U, não tem acento. Servi-lo, termina em I, não tem acento. Condor, nunca teve acento, não é condor, é condor.
E os verbos derivados de pôr, expor, dispor, nenhum deles tem acento. Outro teste. Acentue graficamente as palavras oxítonas abaixo, quando necessário. Após, expôs, avós, atroz, expô-lo. Após, agudo no O, termina em O seguido de S. Expôs, seguido de S, terminado em O. Aí no caso é circunflexo. Avós, tem acento agudo no O. Atroz, não tem acento, porque é com Z. E expô-lo, circunflexo no O. Vamos para outro teste, ainda das oxítonas. Acentue graficamente as palavras oxítonas abaixo quando necessário. Ninguém, vintens, amém, ele provém, tu provens. Não esqueçam que todas as palavras oxítonas terminadas em ens, devem ser acentuadas. Portanto, as palavras ninguém, vintens, amém, provém e provens, todas recebem acento gráfico. Vamos agora resolver alguns exercícios sobre a acentuação de palavras monossílabas. Lembrando que essas palavras podem ser substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, pronomes e numerais. Porém, somente em alguns casos elas devem ser acentuadas. De acordo com a regra gramatical, somente as palavras monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, são acentuadas. Vamos colocar esta regra em prática resolvendo alguns exercícios. Sabendo que todos os monossílabos abaixo são tônicos, acentue-os quando necessário. Lá, gás, mas, vá, a, dá-lo. Lá, com acento agudo no A, monossílaba tônica terminada em A. Pode ser a nota musical ou o advérbio, lá longe. Gás, mesma regra, porque seguido de S não tem problema, é o substantivo, agudo no A. Por isso, palavras como mas também são acentuadas, que é o adjetivo, né? Plural de má. E as formas verbais, vá do verbo ir, a do verbo haver e dá-lo do verbo dar. Também são monossílabos tônicos, terminados em A, logo recebem acento gráfico. Vamos a mais um teste. Sabendo que todos os monossílabos abaixo são tônicos, acentue-os quando necessário. Lê, res, mes, cres, de, vê-lo. Todas as palavras oxítonas terminadas em E são acentuadas. Portanto, os monossílabos tônicos também. As palavras lê, res, plural de ré, ou res, né? Filhote da vaca, mes, cres do verbo crer, de do verbo dar e vê-lo do verbo ver, recebem acento gráfico. Vamos para mais um teste. Sabendo que todos os monossílabos abaixo são tônicos, acentue-os quando necessário. Dó, pós, nós, vós, cós, polo. Dó, seja a nota musical, seja a pena, é uma palavra monossílaba terminada em O, portanto recebe acento gráfico. Assim como também receberão pós, do verbo pôr, pós, que pode ser pós-graduação, tá? Pode ser o plural de pó, nós, que pode ser o plural de nó ou pronome, vós, o pronome, e cós, todas acentuadas. E polo, que é a forma verbal, termina em O, também recebe acento, nesse caso circunflexo. Vamos a mais um teste. Sabendo que todos os monossílabos abaixo são tônicos, acentue-os quando necessário. Se, quis, nu, fez, nós, cor. Se, termina em I, então não recebe acento gráfico. Quis, mesma coisa, termina em I seguido de S, não tem acento gráfico. Nu, termina em U, nem pensar. Fez e nós são monossílabas terminadas em Z, portanto, nem pensar, sem acento. E cor
não tem acento, termina em OR. A regra é A, E, O, seguido ou não de S. Sabendo que todos os monossílabos abaixo são tônicos, acentue-os quando necessário. Trem, ele tem. Tu tens. Ele vem. Tu vens. A regra das palavras monossílabas é clara ao dizer que só recebem acento gráfico as terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Tá? Diferindo em relação às palavras oxítonas, que acentuam as terminadas em EM e ENS. Os monossílabos terminados em EM e ENS não recebem acento. Por isso, trem, ele tem, tu tens, ele vem, tu vens, todas sem acento gráfico. Agora vamos fazer um exercício para vermos se você sabe diferenciar uma palavra paroxítona de uma oxítona. Veja lá, duplex ou duplex. Nesse caso, as duas são corretas e as duas estão no dicionário. Só que a forma duplex está sendo abandonada no português do Brasil. Nós preferimos duplex, oxítona, sem acento. Vamos adiante. A próxima dúvida é xerox ou xerox? É a mesma dúvida, as duas são válidas. A diferença é que não cita nenhuma predominância. Nós usamos as duas indistintamente. Projétil com acento no E ou projetil? Nesse caso, a forma projétil com acento é a mais usada. Projetil, oxítona, talvez só na vida militar. A maioria prefere projétil. Acórdão ou acordão? Bem, aí depende. Se for aquele acordo jurídico, é acórdão, com acento agudo no O. Paroxítona em ão. Se for um grande acordo, é um acordão. Aí ele é oxítona e não tem acento. Caqui ou caqui? Bom, aqui mais uma vez depende. A cor é caqui, com agudo no A, e a fruta o caqui, oxítona em I, não tem acento. E vamos ver se você consegue distinguir as seguintes palavras em relação à sílaba tônica. Veja se a palavra é proparoxítona, paroxítona ou oxítona. Primeira pergunta, rúbrica ou rubrica? Estamos diante de uma palavra que gera dúvidas na hora da acentuação, devido à sua pronúncia, pois não se fala rubrica com muita frequência. Muita gente fala rúbrica, mas oficialmente essa palavra é paroxítona, ou seja, a pronúncia oficial é rubrica. Em razão disso, não deve ser acentuada. Outra dúvida, ínterim ou interim? Embora muita gente fale interim, o intervalo de tempo é ínterim, é uma palavra proparoxítona, agudo no I. Recorde ou recorde? Aqui temos um problema. A primeira forma é muito utilizada na linguagem popular. Ela é acentuada porque seria uma proparoxítona. Mas a forma recorde, paroxítona, é a que está registrada nos dicionários. Acróbata ou acrobata? As duas são possíveis, as duas são registradas, as duas são corretas. Acróbata seria proparoxítona e acrobata paroxítona. Me parece que essa última é a mais usada. Biótipo e biotipo. Mesmo problema anterior. Tem as duas são corretas, as duas estão registradas. Biótipo é proparoxítona, biotipo é paroxítona, e essa me parece a mais usada. Vamos fazer agora alguns exercícios para verificar as palavras que mantiveram acento gráfico após o novo acordo ortográfico. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram o acento gráfico. Vou, enjoos, perdoo, coroa, abençoe. Antes de responder, é bom lembrar que depois da reforma ortográfica, todas as palavras terminadas em atos repetidos, como o e e, não tem mais acento gráfico, o tal do acento circunflexo. Portanto, nesse grupo de palavras, só perderam acento as palavras que dobram a vogal. Vou, enjoos e perdoo. As palavras coroa e abençoe nunca tiveram acento gráfico. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram acento gráfico. Ele crê, que ele dê, ele lê, ele vê, tu vês. Nesse grupo de palavras, nada mudou com o novo acordo ortográfico, ou seja, as palavras são oxítonas terminadas em e, es, e permanecem acentuadas porque são monossílabos tônicos. Vamos ao próximo exemplo.
Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram acento gráfico. Eles creem, que eles deem, eles leem, eles veem, eles preveem. Nesse grupo de palavras, todas perderam o acento gráfico após a reforma. Vamos ao próximo grupo. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram o acento gráfico. Ele tem, ele vem, eles têm, eles vêm. Nesse grupo de palavras, não houve alteração após a reforma ortográfica. As oxítonas tem e vem, que são monossílabos, na terceira pessoa do singular não tem acento e permanecem com acento na terceira pessoa do plural. Portanto, ele tem e ele vem sem acento, e eles têm e eles vêm com acento circunflexo. Vamos ao próximo exemplo. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram acento gráfico. Ele obtém, eles obtêm. Ele provém, eles provêm. Esse grupo de palavras manteve o acento gráfico. Todas as palavras oxítonas terminadas em EM devem ser acentuadas. Agudo no singular, circunflexo no plural. Vamos ao próximo grupo. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram acento gráfico. Tu obtens, tu provens, ele prevê, tu prevês. Aqui, as palavras mantiveram acento gráfico. As palavras obtens e provens são oxítonas terminadas em ENS, mantêm um acento agudo, e as formas prevê e prevês são oxítonas terminadas em E, seguida de S. Portanto, as duas são acentuadas. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram acento gráfico. Baú, mal, grau, degrau, jaú. Nesse grupo de palavras, nada mudou depois da reforma ortográfica. São acentuadas as palavras baú e jaú, pois a segunda vogal do hiato permanece sozinha na sílaba. Não recebem acento mal, grau e degrau, porque formam ditongo. Vamos ao próximo exemplo. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram acento gráfico. Saúva, viúva, gaúcho, reúno, saúdam. O mesmo acontece nesse grupo de palavras. Nada mudou depois do acordo ortográfico. Todas as palavras são acentuadas, pois a segunda vogal do hiato permanece sozinha na sílaba. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram acento gráfico. Eu caí, tu caíste, ele caiu, nós caímos, vós caístes, eles caíram. Aqui, mais uma vez, nada muda depois da reforma. Com exceção da palavra caiu, que nunca teve acento, as demais recebem acento porque o I fica sozinho ou com S na sua sílaba. Caiu fica com U, não tem acento. Caíste, por exemplo, tem acento porque o I fica com S, sem problema nenhum, sozinho ou com S. Vamos a um outro grupo. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram acento gráfico. Caindo, cairmos, caírem, o país, os países. Aqui também nada mudou depois da reforma. Recebem acento aquelas em que a segunda vogal do hiato permanece sozinha na sílaba. Caírem, país, países. Vamos a outro grupo. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram acento gráfico. Raiz, raízes,
juízo, Bahia, saía, faísca. Mais uma vez, nada mudou. Só recebem acento quem fica sozinho depois do hiato, ou no máximo com S. Raízes, juízo. Bahia e saía tem acento. Se você não puser acento, fica baia e saia. Aí muda a figura. Agora, a faísca, certamente, o I é tônico, fica com S, faz hiato e tem acento. Vamos ao próximo grupo. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram acento gráfico. Proíbo, contraído, atribuído, tainha, ladainha. Mais uma vez, nada mudou. Essa regra aqui muda quase nada. Vogal sozinha do segundo hiato, formando sílaba sozinho, tem acento. Proíbo, contraído, atribuído. Antes do NH, nunca tem acento. Tainha, ladainha e assim por diante. Portanto, nenhuma alteração. Antes do NH, não havia acento e continua sem haver. Vamos adiante. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram acento gráfico. Gratuito, circuito, jesuíta, fluido, possuído. Nesse grupo de palavras, mais uma vez, nada mudou. Só recebem acento as palavras jesuíta, fluido, do verbo fluir e não fluido. Fluido seria um ditongo, não teria acento. E possuído, né, que onde o I faz o hiato com U e fica sozinho na sílaba. Vamos a um outro grupo. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram acento gráfico. Icatu, Itaú, Bangu, Grajaú, Itu. Não preciso mais dizer. Também nada mudou. O I sozinho ou com S, segundo hiato, tem que ter acento. Por isso, Itaú e Grajaú têm acento. As demais não fazem hiato, termina em U, mas não tem acento. Não acentuamos as oxítonas terminadas em U. Mais um grupo. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram acento gráfico. Pacaembu, Anhangabaú, Paraty, Icaraí, Piauí. Adivinham o que aconteceu com esse grupo depois da reforma? Nada. Quem faz hiato continua recebendo o nosso acento agudo. Anhangabaú, Icará, e Piauí, I. Agora, Pacaembu e Paraty, oxítonas terminadas em U e I, sem acento, como sempre foram. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram acento gráfico. Bocaiúva, Baiuca, Feiura, Aí, Ia. De acordo com a reforma ortográfica, perdem o acento agudo as palavras em que as vogais I e U formam hiato com um ditongo anterior. Portanto, perdem o acento as palavras bocaiúva, baiuca e feiura. A partir de agora, sem acento. Nesse grupo de palavras é acentuada apenas a palavra aí, se for um advérbio, porque sem acento fica ai. Cuidado, ia faz hiato, mas não há com a vogal anterior. Sem vogal anterior, ia não tem acento agudo, não. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram acento gráfico. Meu, fogaréu, judeu, troféus. Aqui, nada mudou. As palavras oxítonas com ditongo aberto continuam sendo acentuadas. Portanto, as palavras fogaréu e troféu recebem acento gráfico. Já as palavras de timbre fechado, ditongo com timbre fechado, meu, judeu, não são acentuadas como nunca foram. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram acento gráfico. Lei,
anéis, papéis, rei, coquetéis. Aqui também nada mudou após a reforma ortográfica. As palavras oxítonas em ditongo aberto continuam sendo acentuadas. Portanto, as palavras anéis, papéis e coquetéis recebem acento agudo. As palavras com ditongo fechado, lei e rei, nunca foram e nem serão acentuadas. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram o acento gráfico. Ideia, estreia, assembleia, colmeia, centopeia. Com a reforma ortográfica, perdem o acento agudo as palavras paroxítonas que contêm o ditongo aberto, ei e oi. Portanto, perdem o acento agudo todas as palavras, ideia, estreia, assembleia, colmeia e centopeia, que escrevemos sem acento, mas não muda a pronúncia. Continua pronúncia com timbre aberto, mas sem acento agudo. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram o acento gráfico. Feia, geleia, europeu, europeia, ateia. O mesmo acontece com esse grupo de palavras. Conforme o novo acordo, perdem o acento agudo as palavras geleia, europeia e ateia. As palavras com ditongo fechado não recebem acento gráfico. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram acento gráfico. Dói, anzóis, faróis, herói, heróico. Aqui, apenas uma perdeu o acento gráfico depois da reforma, heróico, seguindo a regra de que perdem o acento gráfico paroxítonas com ditongo aberto oi. As demais são oxítonas, dói, anzóis, faróis, herói. Logo, todas ficam com acento agudo no ó. Segundo o novo acordo ortográfico, acentue somente as palavras que mantiveram acento gráfico. O apoio, eu apoio, ele apoia, joio, joia. Aqui, todas as palavras com ditongo aberto, eu apoio, ele apoia e joia, perdem o acento gráfico, seguindo a regra de que esse ditongo aberto perde o acento agudo nas paroxítonas, quando tem o oi, né? E as que possuem ditongo fechado, o apoio e o joio, nunca foram acentuadas. O novo acordo ortográfico também modificou parcialmente a regra do acento diferencial. Você se lembra do acento diferencial? Ele serve para diferenciar duas palavras que são escritas com as mesmas letras. Vamos colocar a regra do novo acordo em prática. Vou passar algumas frases. Analise as palavras destacadas e ponha o acento somente quando necessário. Vamos lá. Ontem ele não pôde ir à reunião. Agora ele não pode sair. Ele não veio por algum motivo. Ele ainda pretende pôr isso em prática. Ele precisa dispor de mais tempo. Este ônibus não para na Central do Brasil. Viajou para o Polo Sul. Ele joga polo aquático. Comeu uma pera. Ele se pela de medo. Ele decidiu raspar os pelos do peito. Saiu pelos fundos. Bom, você tirou nota 10 se você só pôs acento na primeira e na quarta frase. Ontem ele não pôde ir à praia. Esse acento permanece para não confundir com a segunda, onde pode estar no presente. No caso do pôr, a preposição não tem acento, mas o verbo pôr em prática tem acento. O resto perdeu acento. Para do verbo parar, polo, polo aquático, polo a cavalo, a pera, os pelos não tem mais acento, a preposição também não. Ou seja, só ficaram, por esta regra, o acento dos verbos por, no infinitivo, e pôde, o pretérito perfeito.
Lembrando que dispor, impor, dispor, embora sejam derivados do verbo pôr, eles não têm mais acento. Portanto, esta regra ficou bem reduzida, só temos 2 casos agora. Pôde, passado e pode. Perfeito? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Lembrando sempre que a repetição, o exercício, é fundamental para que você fixe as novas formas. Que, como vocês puderam observar, as mudanças trazidas pelo novo acordo foram pequenas no caso dos acentos. A maioria das regras continua como sempre foi. Portanto, é muito importante você não misturar as regras e saber por que uma palavra que tinha acento permanece e outra que tinha deixou de ter. Espero que a nossa aula de hoje tenha contribuído para isso. Um grande abraço, até a próxima!